consigam, vou apresentar aqui, vou compartilhar minha tela, para que vocês consigam ver sem precisar entrar lá, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês, né? Tá compartilhado aí, ó, tá? Então, é nesse site aqui, ó, passeidireto.com, tá? Eu já coloquei o linkzinho inteirinho lá para vocês. Aqui vocês encontram várias coisas, né? Vocês já devem ter consultado aí. E esses slides eu uso todo ano, então, bem tranquilo, é bem bom, assim, bem explicadinho para a gente trabalhar, tá? Então, é um slide da Universidade Federal do Tocantins, tá? Que está aqui, do professor Gilvan, mas ele é muito bom, então eu uso ele sempre aqui, porque eu acho ele bem explicadinho, tá? Então, vamos lá. A biofísica da função renal, então, gente, o que nós vamos ter? O que a gente estuda dentro dessa parte da biofísica? É a parte em que ocorre, na verdade, a excreção líquida, né, dos sedimentos que são filtrados pelo nosso rim, tá? Qual que é a principal função dessa parte do sistema renal, tá? É a gente fazer principalmente a regulação dos eletrólitos da água, tá? Então, nós vamos ter vocês vão ver que vai ter potássio, que vai ter sódio, né, que vai ter cloreto, vai ter a própria água, então, toda essa parte que é feita nos rins, então a gente chama de regulação, né? E essa regulação de eletrólitos, ela acontece especificamente, né, desses nossos dois rins aqui. De fato, o nosso sistema renal, ele é constituído basicamente de dois rins, né? Aqui nós temos os ureteres, certo? Que são os canais que ligam o rim à nossa bexiga, né? Aí a bexiga e a uretra, tá? Independente se o sistema for feminino ou masculino, né, dentro do nosso organismo, o sistema de excreção é exatamente o mesmo, tá? Então, nós vamos ter os dois rins aqui, o ureter, que liga o rim à bexiga, então também são dois, tá? A bexiga propriamente dita, e a uretra aqui, que é o canal que liga, então, a parte externa, né? A bexiga, a nossa parte externa, e aí pode ser feita ou pela vagina ou pelo pênis, né? Então, a uretra existe nos dois casos, tá? A única coisa que a formação da excreção é que vai ficar um pouquinho diferente. E é claro, né, que nós vamos ter aqui as artérias e as veias, por quê? Porque do rim, né, que há esse equilíbrio aí, então, o sangue, o sistema circulatório está diretamente ligado ao nosso rim também, porque é pelo sangue, né, que chegam esses componentes, digamos assim, né, esses elementos para que ocorra a filtração e após filtrado eles sejam transportados novamente para o nosso corpo, tá? Então, o nosso sistema renal, ele se constitui basicamente dessas quatro partes, né? O rim, o ureter, a bexiga e a uretra, tá? A gente vai ver que nessa regulação, nesses sistemas de regulação e excreção e secreção, a gente vai ter três princípios básicos, tá? Que acontecem dentro do nosso sistema de função renal, tá? Que é a filtração glomerular, tá? Que é onde ocorre, na verdade, a parte específica da filtração do sangue, certo? Nós vamos ter a reabsorção tubular e a secreção tubular. Porque vejam bem, ó, quando ocorre a filtração lá no glomérulo, que vocês vão ver que depois a gente tem as partezinhas aqui do rim, então, aqui dentro, tá, essa filtração ocorre, se a gente falar fisicamente, mais por pressão. Depois a gente vai falar mais a fundo disso, tá? E aí ocorre essa filtração aqui. Claro que nem tudo que é filtrado vai ser jogado para a urina, né? Nós não vamos ter, não vai ser jogado aqui para a bexiga para a gente ter essa secreção. Então, a água, o sódio,
o potássio, o cloreto, todas essas substâncias, essas são as principais, né? Elas são filtradas e depois são reabsorvidas, tá? Aqui pelo rim, para jogar novamente para o nosso corpo, e aquilo que não serve mesmo, então é secretado, tá? Então, nós temos três processos básicos, certo? A filtração, a reabsorção e a secreção. Esses são os três processos que a gente encontra aí dentro do nosso sistema renal, tá? Então, vamos lá. Os rins, eles participam, então, primeiro, né, da excreção de produtos indesejáveis do metabolismo, tá? São partículas muito pequenas, e aí vocês vão ver depois que a gente, esse cheiro do nosso xixi, digamos assim, né? O cheiro do ureia, esse cheiro característico, é exatamente desse metabolismo, tá? Da excreção dessas substâncias, da metabolização dessas substâncias dentro do nosso organismo. A regulação do equilíbrio de água, né, e de eletrólitos, a regulação da osmolaridade, tá, da concentração daí de eletrólitos do nosso organismo. Vocês vão ver que existe uma concentração específica para que ocorra essa filtração. A regulação da pressão arterial, tá? Então, por isso que quem tem parentes aí, ou a pessoa mesmo que tem pressão alta ou pressão baixa, né? Vocês vão ver que, principalmente, deixa eu só ver que alguém deve ter entrado aqui, principalmente quem tem pressão baixa, né? Aliás, pressão alta, deixa eu permitir aqui, ou qualquer uma das duas, toma geralmente junto com o remédio, digamos assim, da pressão, toma um diurético, tá? Por que que toma um diurético? Porque ele serve para fazer essa regulação. Quem tem, por exemplo, problema de tireoide, toma diurético, tá? Por que que toma? Porque precisa fazer essa regulação, principalmente da pressão arterial e dessa regulação de eletrólitos no sangue. Então, são os rins que determinam esse processo de regular, né? Por isso que quem tem problema, por exemplo, de rim e precisa fazer hemodiálise, faz aí 2 a 3 vezes por semana, por quê? Porque precisa dessa regulação, precisa secretar, né, os líquidos indesejáveis, precisa, de certa forma, vamos fazer assim, entre aspas, né, limpar esse sangue, retirar essas substâncias que não são benéficas ao nosso organismo e secretar isso, tá? E aí a máquina de hemodiálise, no caso, faz esse processo do rim, tá? É óbvio que em situações muito extremas, né? A pessoa precisa fazer todo dia e isso não pode ser feito sempre, tá? Então, ela precisa, porque isso não é um processo natural, o caso da máquina, e aí precisa que a pessoa faça um transplante renal, certo? Nós podemos sobreviver só com um rim? Podemos também, né? Tanto é que às vezes as pessoas podem fazer a doação de dos rins para uma pessoa, principalmente da família, né? Isso acontece muito entre irmãos ou entre pais, né, e filhos, tá? Então, se os dois rins estiverem funcionando direitinho, a pessoa pode sim sobreviver com apenas um rim, né? Fazendo todo esse processo, tá? A regulação, então, da pressão arterial, que eu já comentei, né, do equilíbrio ácido-base, a secreção metabólica, então, né, da excreção desses hormônios e da glicogênese, certo? O nível de glicose, então, do nosso organismo. Onde é que os rins, qual que é a característica principal desses rins aqui? Ó? Vocês vão ver que aqui a gente tem, por exemplo, as artérias e as veias, né, que chegam aqui, tá? Principalmente as veias, elas e artérias, né, elas vão estar ligadas especificamente aos nossos néfrons, tá? Que são partículas bem pequenas aqui que vão estar aqui nessa posição aqui, tá? Nessa partezinha do rim, então é como se tivesse um tubo, ó, dentro de cada um desses parece túbulos aqui, né? Que a gente conhece aqui, ó, dá para ver aqui bem existem os néfrons, tá? Esses aqui é um néfron. Esse néfron funciona exatamente como um tubo. A água, né, o sangue aqui entra e é feito o processo de filtração aqui, tá? Que é aquela filtração glomerular que eu comentei com vocês. E aí aqui acontece a absorção, né, a filtração, e aí depois vai acontecendo as reabsorções, a gente vai ver depois. Mas cada rim mede cerca de 10 centímetros, né?
de comprimento, então ele tem mais ou menos aqui assim 10 centímetros, 5 de largura e 2,5 de espessura, né? Se vocês pegarem e fecharem a mão de vocês mais ou menos, esse é o tamanho do rim que você tem, é mais ou menos isso, certo? Eles estão, então, na parede posterior da cavidade abdominal, né? Por isso que a gente tem a impressão, por exemplo, que quando você tem dor no rim, né, você tem, parece uma sensação de dor nas costas, porque eles estão localizados logo acima das nádegas, digamos assim, né? Bem na entrada da nossa, digamos, nas costas, né? Bem na parte inferior das costas aí, a gente consegue ver, né? Perceber ali o rim. E quando a gente tem essa dor, que geralmente é ocasionada, por exemplo, né? Quem tem cálculo renal, tá? Então, essas pedrinhas, digamos assim, se formam aqui no rim, né? E aí eles vêm aqui para o canal e se chegar no ureter, então, a dor é praticamente insuportável, né? Então, por isso que tem a impressão de que tem dor nas costas, certo? Pela localização, né, desse rim. Então, vejam, ó, embora pareça tão distante aqui, né, ó, a gente tem o rim, tente imaginar nas costas, tá? Se você desenhar, ele vai ficar mais ou menos na altura aqui da cintura, né? Ó, o rim fica um pouquinho acima da cintura. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos o nosso sistema excretor, então, é feito basicamente dessas quatro partes: o rim, o ureter, a bexiga e a uretra, né? Então, 2 rins e 2 uréteres, certo? Que a gente tem aqui. E aí, aqui a gente tem o sistema de filtração, o rim propriamente dito, né? Então, nós vamos ter a artéria renal, tá? Que é por onde entra e sai aqui o nosso sangue, digamos assim, né? Aqui, ó, nós vamos ter, então, esses cálice menor e cálice maior, que é essa partezinha aqui, né, ó, que liga o rim, os néfrons, né, digamos aqui assim, ao ureter, tá? Que é as nossas partes de ligações. O néfron, propriamente dito, que é o responsável por essa filtração, né? Vocês vão ver que o que mais nos interessa, por exemplo, para que a gente entenda um pouquinho, não só de anatomia dentro do rim, mas da parte biofísica, o que mais nos interessa é o néfron, tá? Com as suas cavidades aqui, que vocês vão ver que são os túbulos, certo? E a parte do ureter, tá? Deixa eu voltar aqui de novo, que eu acho que tem mais alguém entrando aqui, a Brenda. Então, essa parte anatômica do rim aqui é o que nos interessa, certo? Principalmente os néfrons, tá? E o ureter, que é por onde a gente vai ter essa secreção, digamos assim, certo? E a artéria, que é por onde entra, obviamente, o sangue aí, para que a gente possa é, fazer esse processo de filtragem, tá? Então, vejam, a parte anatômica propriamente dita não nos interessa muito, né? Mas só para vocês entenderem. Então, ó, o que mais faz parte do nosso sistema, então, que eu falei para vocês, é o néfron, tá? Então, vejam, ó, quando o sangue entra, né, aqui, ó, o sangue entra, ele vai direto para o néfron, tá? Ó, o sangue entra aqui pela artéria renal e ele segue para o néfron, tá? Que é onde ocorre, de fato, o processo de filtração glomerular. Por que que eu chamo isso, tá? Por que que a gente chama de filtração glomerular? Porque ele acontece aqui, ó, no glomérulo, tá? Então, vejam, ó, é mais ou menos isso que acontece lá no néfron, tá? O sangue entra, eu acabo fazendo essa filtração, né? Entra aqui no glomérulo, que faz essa parte mais específica aqui da filtração, e aí dentro de cada um daqueles tubinhos aqui, ó, tá? Nesses tubos aqui, ó, é isso que acontece, tá? A filtração ocorre aqui, ó, eles vão perdendo, né? A gente vai ver ali depois, eu vou fazendo a filtração, principalmente de sódio, de potássio, de água, tá? Eu faço a filtração, aí depois eu faço a reabsorção, e aí o que não serve, tá? Eu mando aqui para a urina, que vai passar para o nosso ureter, certo? Aqui, ó. E o que é bom, então, volta para a corrente sanguínea por aqui, tá? Então, o processo de filtração acontece mais ou menos assim. O que que faz
a máquina, por exemplo, de hemodiálise, faz exatamente esse processo que devia ser feito no néfron, tá? Então, essa parte aqui do néfron, quem faz é a máquina de hemodiálise daí, tá? Mas o processo de filtração, ela acontece basicamente aqui, dentro desse glomérulo, né, do néfron, passa por essa tubulação aqui, onde ocorrem as secreções e as absorções, tá? Porque, na verdade, a gente libera e depois reabsorve, né, no processo de filtragem, e aí você tem todo o processo. A urina propriamente dita, que é o resultado final aí da absorção e da secreção, né, e o que sobra vai para a nossa corrente, novamente volta para a nossa corrente sanguínea, tá? Esse fluxo de sangue que entra e sai aí, é absorvido e urina que a gente elimina, tá? A gente chama de fluxo renal plasmótico, certo? Esse FRP, que é o nosso fluxo renal plasmótico, então, é a quantidade de plasma que entra nessa artéria renal, tá? Então, vejam, ó, em um adulto, a gente consegue mais ou menos fazer essa quantidade de sangue que entra aqui, ó, de plasma sanguíneo, na verdade, né? Que entra aqui para que ocorra essa filtração, ele gira na ordem de 600 ml por minuto. Então, vejam, gente, isso é mais de meio litro, tá, de plasma sanguíneo que entra para ser filtrado por minuto. Vejam a quantidade de trabalho que o nosso rim tem, certo? E aí, quanto mais líquido você bebe, né, esse processo, ele acontece na mesma proporção. Só que aí, quanto mais líquido você está tomando, não é que ele vai filtrar mais, né? Ele vai secretar mais. Então, por isso você faz mais xixi, digamos assim, né? Porque o processo de secreção acontece maior, tá? Esse volume, ele não aumenta e nem, né? Ele fica em torno disso sempre. O que acontece é o processo de secreção que vai estar em maior quantidade, tá? Então, ao invés, o corpo não vai conseguir reabsorver essa quantidade exagerada, digamos assim, né? Ou esse excesso de líquido, o que às vezes é muito bom, né? Para que você possa por isso da importância de você beber bastante água, porque aí a tua absorção é sempre mais limpa, digamos assim, esses 600 ml vão ser trocados com mais, digamos, limpeza, né, com menos substâncias tóxicas aí, e aí você acaba fazendo mais xixi, tá? Então, o que acontece lá dentro, tá? Esse fluxo renal, então, sanguíneo, né, que a gente tem aqui, ó, o fluxo renal plasmático, tá? E o fluxo renal sanguíneo. O que é o fluxo renal sanguíneo? É a quantidade de plasma mais as hemácias. Vocês vão ver que essas hemácias aqui, elas não são filtradas lá dentro do nosso rim, tá? Então, é só, na verdade, o que entra lá é o plasma sanguíneo, tá? A parte, digamos assim, amarelinha do nosso sangue, tá? A parte vermelha, que são as hemácias, não são filtradas lá pelo rim, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó? Imaginem isso, ó. Se nós tivermos, né, esse fluxo renal plasmótico, imaginem aqui, ó, você tem, né, ó, a artéria, as veias e as artérias, tá? Ó, aqui tem os néfrons, né? E aqui vai ter a ligação aqui do nosso ureter aqui embaixo, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Para um hematócrito de 45%, se nós tivermos que calcular o fluxo renal sanguíneo daí, tá? O volume de plasma é 100% menos esse 45% de hemácias, ó. Se você pegar, por exemplo, dentro de 1 litro de sangue, né? Vamos pensar assim, ó. Se você pegar 1 litro de sangue, 45%, ou seja, 450 ml são feitos de fluxo renal sanguíneo, tá? De hemácias, e 55%, então, eu vou ter de plasma, tá? Isso significa a quantidade que esse rim vai filtrar, certo? Olha, imaginem assim, ó, 100% é o nosso sangue, né? O plasma mais as hemácias. Se eu pegar 1 litro, 450 ml são feitos de hemácias e 550 ml são feitos de plasma, tá? Então, vejam, ó, se eu fizer essa porcentagem aqui, ó, 55% disso daqui do plasma, né, são 600 ml, 100% são X. Então, eu vou ter 1 litro e 100, se eu, né, colocar aqui por minuto,
de fluxo sanguíneo, tá? Mas o que que acontece no nosso rim? Então, passa somente o plasma, esse em torno de 600 ml, tá? Que é o que a gente tem lá. Então, esse fluxo renal plasmótico, né? Se eu pegar o fluxo renal sanguíneo, que é o total das hemácias mais o plasma, então eu passa então pelo rim, né? Ó, a porcentagem de sangue que passa pelo rim é cerca de 20%, né? Então, vejam, eu tenho 1,1 litro, né? 1.100 ml, tá? Então, no nosso organismo circulam cerca de 5,6 litros né, de sangue, tá? Ou 5.600 ml por minuto, certo? Essa é a nossa quantidade de sangue, vamos pensar assim, né? 5,6 litros de sangue que vão estar circulando ali, sendo filtrados por minuto, tá? E essa é a quantidade que a gente tem. Por isso da importância da gente, depois vocês vão ver ali, né, mais abaixo, que a gente bebe bastante água. Se você beber bastante água, você consegue fazer com que ele fique mais filtrado, digamos assim, tá? Então, é 1% da nossa massa corporal, tá? Essa quantidade. E aqui, então, está os três processos que eu falei para vocês, né? A filtração, a reabsorção e a secreção, tá? Então, o que que é a filtração glomerular? Então, o rim filtra, tá? Do nosso plasma sanguíneo, todas as substâncias de baixa massa molecular, retendo quase a totalidade das proteínas. O que que isso significa, gente? Vamos pensar assim, ó. Se o rim é um processo de filtração, e vocês vão ver que depois vai acontecer basicamente por pressão, então ele filtra mesmo tudo aquilo que tiver uma baixa massa molecular, tá? Por quê? Porque ele vai precisar passar pelos poros. Então, tudo que passar pelos poros, ele vai depois sofrer, então, o processo aqui, ó, de reabsorção tubular, tá? Então, o rim escolhe quais substâncias devem voltar e quais eles devolvem para o meio interno, tá? Então, veja bem, ó, depois que você tem o processo de filtragem, né, dentro do rim, essa filtragem glomerular, você faz a reabsorção tubular, ou seja, ele reabsorve aquelas substâncias que devem voltar para o nosso organismo, tá? E aí vai fazer o quê? A secreção daquilo que não pode ser filtrado, tá? E que depois, isso que sobra aqui, ó, na filtração glomerular, aquilo que sobra que não passou, e mais aquilo que não é reabsorvido, então ele vai ser excretado, tá? Então, essa secreção aqui, ela acontece sempre em quantidades bem maiores do que o processo de filtração. Então, vejam, ó, qual que é o processo básico? O rim faz o processo de filtração, depois reabsorve aquelas substâncias que devem voltar, e o resultado daquilo que sobra da filtração, mais aquilo que sobra da reabsorção, é feito então pela secreção, tá? Por isso que a quantidade secretada é maior, né, do que aqui de fato foi filtrada. Por quê? Porque aqui na filtração sobrou uma parte, mas na reabsorção sobrou outra, tá? Que a gente já vai ver aqui. E aí você faz a secreção. Então, o que vocês têm que entender desse processo? Que o principal processo é, primeiro, a filtração, depois a reabsorção e, por fim, a secreção, tá? Então, nem tudo que é filtrado vai ser secretado, tá? Porque uma parte vai ser reabsorvido, novamente, pelo nosso organismo. Então, vejam aqui, ó, o que é que acontece na filtração glomerular, tá? A filtração aqui, ó, dentro dos néfrons, vejam que isso aqui vai acontecer no glomérulo, tá? E o glomérulo é uma parte do néfron, que é uma partezinha, aquela partezinha do rim que eu mostrei aqui para vocês anteriormente, ó, tá? Então, aqui, ó, certo? Eu vou ter os néfrons aqui, e aqui acontece a filtração glomerular, que vai acontecer dentro dessas tubulaçõezinhas aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? A água faz com que as substâncias dissolvidas, por isso da importância de tomar muita água, tá? Porque essas substâncias, então, que vão ser filtradas são dissolvidas nessa água, tá? E quanto mais água você tomar, maior vai ser esse processo de dissolução. Então, o rim, digamos, vai sofrer menos, tá? Porque quanto menos água você bebe, mais o rim sofre para fazer essa filtração, porque você não tem as substâncias dissolvidas o suficiente,
tá? Então, quanto mais dissolvidas forem, melhor é a passagem pelo glomérulo do nosso rim, tá? E aí ele entra por esses cápsulas ou túbulos, né? Que a gente tem aqui dentro do glomérulo, e aí, por pressão sanguínea, tá? Por diferença de pressão, faz o processo de filtração. Essa diferença de pressão, gente, seria a mesma coisa de vocês imaginarem coando café, tá? Você coloca o filtro do café ali, coloca o pó e joga água. A diferença de pressão entre a pressão que a água faz no filtro, né? E a pressão que está embaixo, vamos pensar na térmica ou na caneca, ou sei lá, no bule que você vai fazer a filtragem, essa diferença de pressão faz com que a água passe o café, certo? Então, você pressiona contra as paredes do filtro, a água faz essa pressão contra a parede do filtro e faz com que as partículas pequenas de café passem pelo filtro e as grandes permaneçam no filtro, tá? No processo de filtração do nosso rim, ele fica muito parecido com isso, tá? Então, vejam bem, o que é que fica lá? As pequenas substâncias como a água, o sódio, o potássio, o cloreto, a glicose, o ácido úrico e a creatinina, eles passam facilmente por esses poros. Então, seria como se você estivesse passando o café, tá? Então, todas essas substâncias aqui, ó, elas passam por esse filtro. E aí, as substâncias maiores vão ficar lá dentro, tá? Vão ser retidas para depois serem secretadas. Então, vejam, ó, essa barreira de filtração, tá? Ela acontece dessa forma. É como se vocês imaginassem mesmo a filtragem do café, tá? Só que, claro, que com mais substâncias, né? Então, essas substâncias aqui, ó, água, sódio, potássio, cloreto, glicose, ácido úrico e creatinina, elas vão passar pelos túbulos e aí sim elas vão ser reabsorvidas, tá? Então, depois, pela reabsorção tubular, a quantidade de substâncias que eu preciso para o meu organismo vão ser reabsorvidas, e aquilo que eu não necessito mais, eu vou ter a secreção. Principalmente a secreção aqui, né? De ácido úrico, que vai ser o nosso principal, se vocês pensarem no cheiro da nossa urina, tá? Ele vem disso daqui, tá? Vem do ácido úrico que é filtrado ali, tá? Então, ó, o que que é né? Como é que acontece? Como é que é feito esse filtro, então, né? Dentro do glomérulo, certo? Então, ela é ó, a membrana filtrante do glomérulo é totalmente permeável, tá? A moléculas de massa até 5.000 Daltons, então elas passam livremente com essa medida aqui, né? Que são alguns micros, tá? É, o filtrado glomerular é virtualmente isento de proteína, certo? Porque a proteína não passa por aí, ela é muito grande. Do volume de plasma que entra no rim, 1/5 é filtrado e, ó, 4/5 continuam no setor sanguíneo, tá? E lembram que essa parte, eu preciso ter uma parte que é filtrada e uma não, né, para manter esse equilíbrio. E aí o néfron, né, faz a difusão dessas pequenas moléculas, tá? E faz esse equilíbrio, então, de concentração entre o fluxo sanguíneo, né, entre aquela parte que foi filtrada e aquela parte que ainda continua, esses 4/5 que ainda continuam no nosso sistema sanguíneo, tá? Então, vejam bem, ó, para efeitos práticos, as concentrações, né, exceto a de proteínas, são iguais nos dois setores, certo? Então, quem que é essa concentração? Essa concentração dessas substâncias aqui, tá? Sódio, potássio, cloreto, glicose, ácido úrico, creatinina. Menos de proteína, né? Porque as proteínas são moléculas maiores e elas não conseguem passar por aí. Então, vejam, olha, aqui que eu falei para vocês, ó. Quando acontece o processo de filtragem, então vejam, ela acontece lá dentro dos túbulos, ó, basicamente por pressão, né? Então, aqui, ó, eu vou ter a quantidade que vai ser filtrada, né? Ó, eu tenho um processo que vai ser filtrado e por pressão, ó, entre essas paredes aqui, acontece, então, a troca desses elementos, né? Esses processos de filtração ali, ó,
Por aqui passa sódio, potássio, glicose, enfim, e as partículas maiores são retidas aqui, ó, tá? Então, nesses tubulinhos amarelinhos que vocês conseguem ver aqui, ó, a pressão vai ser maior, né? E aí eu vou conseguir fazer, ó, a pressão hidrostática intracapilar, né? E o coeficiente de filtração aqui, ó. E essa pressão, né, vai fazendo com que essa troca aconteça entre essas paredes, tá? Então, de fato, fisicamente falando, o processo de filtração lá dentro dos túbulos do néfron acontece basicamente por diferenças de pressão, tá? E essas diferenças de pressão, então, ó, fazem com que essas substâncias aqui, ó, essas substâncias sejam filtradas, né? E aqui vai ficar uma parte bem pequena, digamos assim, de substâncias aí que vão ser, permanecem, né, na corrente sanguínea e vão ser reabsorvidas depois, tá? Então, ó, como é que a gente, daí, claro, até existem todos os cálculos para você fazer essa pressão líquida aí de filtração, né? Você tem a filtração glomerular, o coeficiente de filtração, as diferenças de pressões, né? Dentro do glomérulo e dentro do espaço de Bowman, tá? Então, essas pressões aqui, ó, que fazem essas diferenças, né? Porque aqui vocês vão ter, acho que tem uma outra figurinha aqui, ó, né? Ó, a filtração, a pressão, né? Ó, os coeficientes de pressão fazem com que aquelas moléculas passem entre a arteríola eferente, né? Que é o nosso capilar aqui, né? O nosso vaso sanguíneo, digamos assim, né? Eferente e aferente, porque aí vocês têm o processo do fluxo, e esse espaço de Bowman, tá? Que vai ocorrer aqui essa troca, então, daquelas substâncias que nós já falamos, né? Potássio, sódio, glicose, né? Menos, claro, as proteínas que são muito grandes, né, para fazer por esse processo, certo? Mas o que vocês precisam entender desse processo todo? É que existe, né, a filtragem por quem? Por pressão. Então, ó, o plasma e as moléculas de menores dimensões, né, conseguem atravessar aqueles poros dos capilares, né, e os poros da cápsula de Bowman, e isso acontece por pressão, tá? E aí você tem o filtrado glomerular, certo? Então, aquilo que consegue passar por esses poros, pela diferença de pressão existente entre eles, forma, então, o nosso filtrado glomerular, tá? Esse filtrado, então, gente, ó, aqui que acontece, certo? Esse filtrado foi feito, então, a primeira filtração, digamos assim, né? Então, esse filtrado agora é que vai ocorrer, então, o processo da reabsorção tubular, tá? Esse filtrado que vai passar pelo processo. Porque tudo que passou por aquelas paredes do glomérulo, tudo que passou por lá agora vai estar dentro do túbulo, tá? Essa quantidade de líquido, digamos assim, né? Resultado, que é aquele nosso filtrado, que é o resultado do processo de filtração, vai ficar dentro do túbulo, e aí vai começar, então, aqui, né, o nosso tubo renal, e aí vai começar a ocorrer, então, agora os processos de reabsorção disso daqui, ó. Olhem, as proteínas ficam todas aqui, tá? Ó, as proteínas ficam no sangue, elas não são capazes de passar, tá? E aí nós temos quem? A glicose, água, sais, ureias, aminoácidos, tudo isso agora vai passar lá pelo nosso túbulo renal, tá? E aí a gente tem, claro, um ritmo aqui, né, de filtragem que não é muito importante. Mas vejam bem, ó, não é assim extremamente importante para a gente. Mas vejam, ó, o quanto a gente tem de filtrado, tá? 21%, ou seja, cerca de 125 ml por minuto. Tá? Então, não é pouca coisa que passa, né, gente? Ó, 125 ml por minuto é o resultado daquele filtrado que a gente tem, tá? Que vai passar lá, tá? E aí a gente consegue pensar assim, ó. Imaginem, ó, e se é 125 ml por minuto, né? Vezes 60 minutos, que é uma hora, vezes 24 horas por dia, olhem só, a gente tem defiltrado 180 litros em 24 horas, tá? Então, o nosso sangue tem como resultado do processo de filtração
180 litros em 24 horas, tá? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem mais gente. Sirlei, muito bem. Bom dia, Sirlei. Que ânimo você tem no sábado de manhã? Então, vamos lá, ó, gente. Então, esse filtrado, ó, essa quantidade de sangue, de resultado, né, que passa pelo néfron, só de filtrado a gente tem, ó, 180 litros em 24 horas. Vejam bem, gente, não é 180 litros de sangue que passe lá, tá? Passa muito mais que 180 litros de sangue, mas eu tô falando do filtrado que acontece lá no nosso rim, tá? Então, 180 litros, certo? Aí vejam bem, ó, quando a gente faz esse fluxo eperente plasmático daí, né, que a gente tem lá, representa o volume líquido de que é retirado de plasma, ó, que a gente retira lá, tá? Vai acontecer então a nossa reabsorção tubular que eu falei para vocês, tá? Então vamos lá, voltando. O rim faz o processo de filtragem, certo? Então, aquele filtrado que sobrou lá dos nossos glomérulos, tá? Com exceção das proteínas, então, todos os sais e água agora fazem parte do filtrado, tá? Que são aqueles 180 litros. Então, esses 180 litros, eles vão para os túbulos, tá? E aí, dos túbulos, ele passa de volta para o sangue capilares, né? Para quê? Para que ocorra essa reabsorção tubular, tá? Então, vejam, daquele processo que passa lá pelos nossos glomérulos, tá? As proteínas já não passam lá. A gente já viu que são moléculas muito grandes, então elas não passam pelo glomérulo. A glicose, a ureia, o sódio, o potássio, a água, elas vão estar ali todas misturadas nesse filtrado glomerular, tá? E aí vai acontecer a reabsorção no tubo. Quem que é reabsorvido no tubo? Vejam bem, da glicose que passa, 100% é absorvido, tá? Então, a nossa glicose não é eliminada pela urina, tá, gente? Então, a glicose passa pelo glomérulo, mas ela é reabsorvida no tubo pelo nosso organismo. 99% da água e do sódio também são reabsorvidos, tá? Por isso que eu falei para vocês, olha, gente, quanto mais água você bebe, mais você faz xixi, mas não é porque você filtrou mais ou coisa assim. É por quê? Porque tem mais água na tua corrente, né? E aí você tem esse 1% a mais sendo que não é reabsorvido. Ó. Então, quanto mais água passar por aí, mais você vai eliminar. Então, 99% da água é absorvida pelo nosso corpo. 100% da glicose é reabsorvida e 50% da ureia, tá? Por isso que a gente vê aqui, ó, que a nossa urina, por exemplo, ela tem um cheiro de ureia bem específico, né? Aquele cheiro de amônia. Por quê? Porque 50% dela é excretada, né? Porque, ó, 50% é reabsorvida no túbulo e 50% então vai ser secretada agora, tá? Alguns produtos residuais, ó, por exemplo, como creatinina, elas não são reabsorvidas completamente, tá? Elas permanecem do túbulo, tá? E fazem parte também da urina. Mas o que mais interessa para nós nessa reabsorção é a reabsorção da água e do sódio, tá? 100% da glicose, então a energia é reabsorvida, e 50% da ureia, tá? Então, como é que acontece essa reabsorção aqui, ó? Acontece tudo dentro dessas tubulações, ó. Esses tubulozinhos aqui estão presentes lá no nosso néfron, tá? Então, nessa parte aqui, ó, eu tenho o glomérulo e depois eu tenho toda a tubulação, tá? Nesses processos de tubulação, acontecem processos ativos e processos passivos. Lembram que quando a gente falou dos processos lá de ATP e ATP principalmente, né? A gente tinha o gasto de energia e o não gasto de energia. Então, lembram lá, ó, nos transportes ativos, a gente tem gasto de energia. No transporte passivo, a gente não tem gasto de energia, tá? Por exemplo, ó, se a gente pensar no sódio, tá? O sódio é completamente absorvido por transporte ativo, tá? É o único processo que precisa gastar energia
para ser reabsorvida, tá? Os outros todos acontecem por transporte passivo, tá? Ah, tá aqui, ó. O sódio é transportado ativamente, certo? Dos túbulos para o interior dos capilares. Ou seja, para que a gente tenha a reabsorção do sódio, eu gasto energia, tá? Então, é um transporte ativo. O restante todos, eles passam passivamente, tá? Então, por exemplo, o cloreto, tá? O cloro, né? O cloreto, a água, tá? Eles vão junto com o movimento do sódio. Então, eles são passivos, eles não gastam energia para serem reabsorvidos. Mas o sódio, especificamente, eu preciso gastar energia para que ele possa voltar lá para o tubo, tá? Então, é assim que acontece, ó, né? A reabsorção do sódio, que é o Na+, ele gasta energia, tá? Então, eu preciso gastar energia para poder fazer esse processo de absorção, tá? As outras partes, então, ó, a água, né, o H2O passa passivamente, então ocorre uma absorção, ó, de mais de 80% do volume de água no transporte passivo, tá? Uma parte dessa água, olha, acontece aqui, ó, com esse hormônio antidiurético, né? Lembram, a gente mede, quando a gente faz exame de urina, a gente mede esse hormônio aqui, ó, esse ADH, tá? Esse ADH, ó, esse hormônio antidiurético aqui, ele é muito presente, se vocês tiverem a oportunidade de olhar uma caixinha de remédio, de quem toma remédio para, por exemplo, tireoide ou para pressão, vocês vão ver a presença desse hormônio aqui, ó, tá? Desse hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, certo? Então, por conta desse hormônio, a gente consegue ter, ó, a absorção da água, tá? E a eliminação da água. Então, pessoas que têm que sofrem, por exemplo, de inchaço ou de retenção de líquido, tá? Tem uma deficiência nesse hormônio aqui, certo? E aí você precisa tomar ele para poder fazer essa secreção, né? Porque vejam bem, ó, a gente absorve, né? Aqui, ó, a gente absorve, ó, 99% da água e do potássio, né? Quem tem problema de retenção de líquido absorve 100%, né? E aí você fica inchado, certo? E é responsável esse hormônio aqui, certo? Esse hormônio antidiurético que é o nosso ADH. Ô, Oi? profe, Oi. mas quem faz, por exemplo, aquelas massagens, sabe, para eliminar os líquidos, aí o que que acontece? Causa uma maior eficácia nos rins ou... Isso, porque veja bem, ó, quando você ativa, porque daí, claro, né, a gente tem os pontos certinhos das glândulas, né? Então, não é só no rim que isso acontece, tá? Essa eliminação, ela é filtrada no rim. E as reabsorções, por exemplo, quem tem, existem outras glândulas, né? Por exemplo, a tireoide tem uma ligação muito grande, a glândula da tireoide, né? E aí nós temos depois outras glândulas, por exemplo, que ficam nas axilas, nas virilhas, né? Quando você faz o processo, você aumenta a pressão, né? E aí você tem uma eficácia maior. Aí você estimula essas glândulas a fazer esse processo de eliminação mais rápido. Né? Você pode ver que quem faz drenagem linfática, né? O que, que são as linfas? Você ativa a circulação sanguínea. E quando você ativa essa circulação, esse processo de filtragem e de absorção e reabsorção e secreção, né? A reabsorção e secreção e filtragem, elas acontecem de uma maneira mais efetiva, tá? Então, digamos assim, você melhora o processo. Então, é muito importante, principalmente quem faz cirurgia, por exemplo, eles indicam muito, né? Você fazer drenagem linfática, quem faz nem só a cirurgia estética, na estética, muito mais, né? Quando você faz, por exemplo, qualquer coisa, abdominoplastia, cirurgia de silicone de peito, enfim, né? Porque você fica mais parado. Então, quanto mais exercício físico você fizer, mais esse processo é ativado, as linfas são ativadas. Quando você fizer, por exemplo, aí quando você não pode fazer um exercício físico, no caso de uma cirurgia ou qualquer coisa assim, você pode utilizar desses processos de drenagem, né?
e aí você elimina esse líquido que fica absorvido por você estar parado, ou até mesmo pela deficiência aí dos medicamentos que você toma, que podem estar retendo líquido, Eu ok? achei que essas massagens não funcionavam. Não funciona, claro que funciona. E funciona muito bem. Se você já fez alguma Não, vez? eu Não? tenho uma amiga que ela trabalha com isso. Só que, Aham, tipo, ela falou que pra ela nunca faria isso, essas massagens, mas ela é quem aplica. Mas eu uhum, achava que ela, tipo, ela não vai fazer, porque talvez não funcione tanto assim como a gente pensa, né? aham. Porque, na verdade, assim, depende também muito do organismo, né? Mas as massagens funcionam, sim, tá? Porque você ativa a linfa, né? E aí tem que saber fazer, né? A mãe fazia, ela conta que quando ela tava no meio da massagem, ela tinha que pedir pra moça parar, porque ela tinha que ir correndo fazer xixi, porque dava muita vontade de fazer xixi na metade, assim. É porque você ativa, né, esse processo. Então, você consegue fazer, você elimina, né, mais do que aquilo que é o normal, tá? Beleza? Então, continuando, ó. Como é que é? Então, vejam lá, ó. O processo de reabsorção do sódio, né? O sódio, então, é um processo ativo, você gasta energia, tá? O cloreto, então, ele é um processo passivo, tá? O cloro, ó, Cl menos. Geralmente, o cloreto de sódio, ó, né? O sódio e o cloreto, eles são bem ligados, né? Porque é uma molécula, né? Cloreto de sódio. Então, se o sódio ele é feito de forma ativa, né? A reabsorção do sódio é feito de forma ativa, e então o cloro, por sua vez, ele vai de uma forma bem passiva junto com esse que nós chamamos de gradiente osmótico, tá? Ou seja, a absorção do cloro, ela é feita digamos assim, na carona, né, a reabsorção do cloro, desculpem, é feito na carona do sódio, tá? Então, o meu Na é absorvido de forma ativa, porque eu gasto energia, e o cloro vai, digamos assim, na carona aí, e aí ele vai sendo reabsorvido. Aí tem outros sais, né, ó, o bicarbonato, o HCO3, que também é ativado, né, e aí você tem ó, o filtrado passa por aqui, né, pelos nossos túbulos, ó. Aqui eu tenho o néfron, né, o nosso glomérulo, ó, está aqui. A cápsula de Bowman, que é onde acontece, então, por pressão, essa troca, né? O filtrado vai passar aqui pelos túbulos, e esses túbulos aqui, então, ó, eu vou ter a reabsorção, né, ó, da glicose, que é 100% reabsorvida, a água e alguns sais, né, como o cloreto e o sódio, a água, né, por osmose, enfim. Então, por isso que o principal processo, o principal componente do nosso filtrado, vejam que é a água, tá? Então, ela é praticamente reabsorvida quase na sua totalidade pelo nosso organismo, tá? Então, quanto mais água você beber, melhora esse processo aqui, né? E aí, o que que acontece, ó, desse túbulo, né, então, depois que a gente tem essa reabsorção tubular aqui, ó, né, pela passagem natural ali, né, por osmose, então esse filtrado glomerular vai ficar mais concentrado, ou seja, depois que absorve tudo que tiver lá, né, ó, dentro do néfron eu tenho isso aqui, ó, né, essa alça de Reunen, que a gente chama aqui, ó, e aí essa absorção acontece, depois que ocorreu a absorção, obviamente esse filtrado vai ficar muito mais concentrado daquilo que não foi reabsorvido, né? Ó, daquilo que não foi reabsorvido. E aí o que que acontece aqui? Deixa nós irmos aqui adiante, vai acontecer então a secreção, né? Então vejam, ó, aqui está basicamente aquilo que nós conhecemos como néfron, ó. Olhem que interessante que é. Então, aqui está o glomérulo, né, ó, chega, né, chega aqui, o sangue chega aqui pela artéria renal, ó, então aqui está o glomérulo, né, ele faz o primeiro processo de filtragem, e aí ele passa por esses túbulos aqui, onde ocorre a reabsorção, e aí tudo que é reabsorvido, ó, volta, né, para o nosso sangue, que é essa partezinha azul aqui, ó, né, volta para o nosso sangue, e aquilo que não é reabsorvido, então, que é o processo, o resultado da filtragem e da reabsorção, vai vir aqui para o nosso ureter, tá? Então, ó,
É como se fosse um processo de filtragem, ó. Imagine que isso daqui, essa é a nossa máquina de filtragem, né? Então, entra aqui no glomérulo, passa pelos túbulos, o que sobra daqui vem para cá, o que sobra dos túbulos também vem para cá, né? Então, vem aqui para o nosso néfron, que vai chegar lá, desculpe, para a nossa ureter, que vai ligar lá, então, para nossa bexiga, tá? O processo da máquina, por exemplo, de hemodiálise faz isso aqui, ó, né? Faz isso aqui, só que, na verdade, ele não manda, né, direto aqui para o nosso sangue, né? Se vocês observarem lá, eu vou ter como se fossem duas vias, né? Uma que recolhe, a outra que devolve o sangue filtrado, digamos assim, tá? É um processo muito, quem faz, né, hemodiálise, além de ser um processo, não é tão doloroso, mas é incômodo, né? Porque você tira o sangue do teu organismo, passa pela máquina e devolve ele para o organismo, né? Então, imaginem que pode ser que não seja tão dolorido, né? Mas é muito incômodo esse processo, e sem contar na demora, né? Que precisa, porque isso daqui tem todo aquela vazão, né, sanguínea que a gente viu lá em cima, tem todos os cálculos para serem feitos. Então, olhem aqui, né? A amônia, que é a característica específica, né, que vai acontecer aqui, ó, o potássio, né, todos esses líquidos, então, né, são ácidos e bases, né, que fazem, então, a nossa maior, digamos assim, é, equilíbrio, né, entre a nossa parte líquida, certo? E aqui existem alguns cálculos que dá para se fazer, né, depuração renal, né, que é o plasma inteiramente depurado, ou seja, aquilo que é de fato é, filtrado, né, então o nosso plasma depurado aqui, ó, aí você pode fazer o cálculo para saber qual que é a tua excreção renal, quanto que você está mandando para a bexiga, né? Então, vejam bem, ó, ao fim de 2 horas, né, a bexiga é esvaziada e mede o volume da urina. Então, a gente pode fazer por isso, certo? E aí você dosa a quantidade de creatinina, lembram que a creatinina não é reabsorvida, tá? Ela é completamente eliminada uma vez que ela chega lá no glomérulo, ela é eliminada, tá? Ela não é reabsorvida, então ela vai ser completamente eliminada na urina, tá? E aí você faz exame de urina, você consegue medir, né, toda essa parte de sais que existe no teu organismo pela porcentagem que a gente já conhece ali, né, de depuração, digamos assim, tá? A quantidade de substâncias que são absorvidas ou não. A albumina também, tá? São alguns se vocês pegarem um exame de urina ali, vocês vão ver que existem essas substâncias ali, né? Creatinina, albumina, tudo isso são inulina, né? De frutose, enfim, né? Até mesmo né, a quantidade de ureia, você só não consegue medir, por exemplo, na urina, a quantidade de glicose, né? Porque a glicose não sai pela urina, certo? A glicose ela é completamente reabsorvida, então glicose você só consegue medir com exame de sangue, tá? Você não consegue medir glicose, por isso você não consegue medir glicose por exame de urina, tá? Assim como você mede a albumina, a inulina, né? Essas substâncias aqui, tá? A creatinina, você consegue medir pela urina, mas a glicose não, tá? A glicose você só consegue saber a quantidade de glicose do teu organismo por exame de sangue, né? Então, a ureia, certo? Que a maioria, ó, é reabsorvida na maioria dos segmentos do néfron, né? Então, aquela 50%, certo? Da ureia você elimina, e é a ureia que dá aquele cheiro de amônia, então, no nosso xixi, né? Então, aqui nós temos outras formas, né? Outros componentes que a gente tem aqui dentro do nosso sistema, tá? Mas o que vocês têm que entender mais especificamente que eu queria explicar dentro do nosso processo da disfunção renal? É isso aqui, né? Como é que o processo acontece? Então, acontece lá por três etapas básicas, né? A filtragem, que acontece no glomérulo,
tá? Então, é uma filtragem glomerular, aonde ficam as substâncias mais grossas, digamos assim, né? Principalmente as proteínas, ó, certo? As proteínas não passam por aqui. Aí, depois, esse filtrado que tem aqui, tem glicose, tem sódio, tem cloreto, tem potássio, né? E tem outras substâncias aí de sais, né? A água, principalmente, e outros sais, vão passar por esses túbulos, né? Desses túbulos você tem a reabsorção daquilo que você precisa, e aquilo que não é reabsorvido, então, vai vir aqui para a nossa ureter, que vai chegar lá na nossa bexiga, tá? Então, é assim que acontece o processo de secreção, certo? Então, esse é a nossa. E fisicamente falando, né? Quando a gente fala dentro da parte física, então, dessas nossas substâncias, essa filtragem e essa reabsorção acontecem basicamente por diferenças de pressão, tá? Pressão hídrica, né? Porque como a gente tem bastante água, então essa pressão, diferença de pressão, vai fazer com que ocorra esse processo de filtragem, tá? É como se vocês imaginassem um coador de café. É o mesmo sistema, né? As moléculas grandes ficam na parede do filtro, que é o caso lá do nosso glomérulo, e o restante passa com água e sais, né? E aí, depois, naqueles túbulos, elas são reabsorvidas, certo? Então, é isso que a gente tem ali do nosso sistema renal. Muito bem. Então, o que eu vou cobrar de vocês lá na prova, tá? Então, vamos falar agora aqui. Da parte da G1, a gente fez, deixa eu pegar aqui, onde é que tá? Nós paramos a última aqui, né? Deixa eu só ver aqui se é esse aqui. Vocês têm impressos aí esses exercícios ou não? Algumas sim. Algumas? Tá, porque vamos ver aqui, ó. Então, nesses processos, membranas biológicas, termodinâmica, né, é o que nós começamos aqui. Então, vamos ver. Eu vou abrindo as listas aqui, né? Então, a primeira parte nossa que nós vamos usar ali agora, tá? Da G1, eu vou pedir essa parte de termodinâmica, tá? Entropia e entalpia e as transformações endotérmicas e exotérmicas, certo? Então, vocês deem uma olhadinha nessa lista aqui, ó, de termodinâmica, tá? E aí, esses conceitos, né, gente, de entropia, entalpia, tá? Reações endotérmicas e exotérmicas, certo? Que vocês têm ali. Então, deixa eu ver qual que é o mapa, só para gente. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu abrir o Moodle, que daí eu acho que é melhor, que daí a gente acompanha, daí vocês anotam pelo Moodle. Uhum. Então, aqui, ó, o mapa 9, tá? Que era da G1, né? Ó, então, da G1, eu vou cobrar o mapa 9. Deixa eu anotar aqui para vocês, daí depois eu mando a fotinha, né? Vamos fazer aqui, que daí fica melhor, mais organizado, tá? Então, de G1. G1, mapa 9, tá? Então, eu vou cobrar aqui termodinâmica. Tá? Então, dentro da termodinâmica, vocês vão estudar ali os conceitos de entropia, entalpia, tá? E as endotérmicas
e exotérmicas. Tá? Então, dei uma olhadinha, exotérmicas. Dei uma olhadinha ali no mapa, né? E aí, sistema respiratório, né? Então, o mapa 10, daí da G2 agora, né? Mapa 10. Então, é a biofísica do sistema respiratório. Tá? Deixa eu abrir aqui a lista de exercícios para vocês. Ai, que legal. Então, aqui, ó, no sistema respiratório, deixa eu ver, ó, o que eu vou cobrar ali no sistema respiratório de vocês, então. Dentro do sistema respiratório, essa parte é normal ali, né, que vocês têm, tá? Dos volumes correntes, tá? Os 4 volumes, certo? Os 4 volumes e as 4 capacidades que vocês têm aí, que tá conceituado lá, tá? E deixa eu ver, de cálculo, vejam ali, por exemplo, a questão. Deixa eu ver aqui. Tipo a questão 6 e 7, tá? Essas duas questõezinhas aqui, ó, certo? Dentro do sistema respiratório de cálculo, tá? Questões 6 e 7. E aí vocês podem verificar ali, dentro dessa partezinha de cálculo aí que vocês têm. Saiu tudo aqui. Deixa eu poder ativar aqui. Dentro dessa parte de cálculos que vocês têm, gente, é só a questão da P1, V1, né? P2, V2, que são os gases que nós vimos lá, tá? Que nós temos aqui no sistema respiratório, certo? Então, eu vou pedir uma coisinha só dessas aí. E vocês vão ter esses materiais de apoio ali, que vocês vão ver, que eu vou pedir para vocês, né? E aí, dentro das cavidades lá, deixa eu ver se eu tenho aqui uma cópiazinha, que daí fica fácil de vocês verem. Deixa eu pegar as listas aqui, que daí eu acho que fica mais prático, né? Isso aqui. Pessoal, lembram lá que eu passei para vocês, ó, do sistema. Deixa eu pegar aqui. Ai, que saco. Aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês conseguem fixar a minha tela ali, ó? Lembram, então, né, do nosso sistema respiratório, ó? Eu passei as fotinhos lá para vocês, da lei de Boyle, né, lei de Gay-Lussac, ó. Então, que são a parte, né, dos aeróbios, anaeróbios, que vocês têm ali, certo? Tá? A questão das condições normais de temperatura e pressão, que são aqueles 2 cálculos que vocês vão fazer ali, né? Que vão usar essas equações aqui, ó, P1, V1, P2, V2, tá? Que aí vocês vão ter a questão, nós fizemos ali alguns exercícios lá, ó. Ó, o 6 está feito aqui, que eu vou pedir, né? Ó,
o 6 e o 7, ó, tá? Das nossas resoluções lá. Então, de cálculo do sistema respiratório, é isso que eu vou pedir para vocês, tá? A questão 6 e 7, que nós resolvemos ali, ok? Então, esse é a parte do sistema respiratório. Teoricamente falando, do sistema respiratório, eu vou pedir lá dentro do sistema aquelas 4 etapas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, a figurinha das etapas da respiração. Aqui. Que é o capítulo 16 de vocês, né? Tá, o ato de respirar. Aqui, ó, tá? Os 4. Lembra daquela tabelinha dos 4 volumes e das 4 capacidades, ó? Que vocês têm na página do Reinene, ó, na página do Reinene é a página 272 daquele livro base que vocês têm ali no sistema, tá? Ó, na página 272, vocês têm ali as definições, ó, dos 4 volumes e das 4 capacidades respiratórias, tá? Então, isso daqui vocês têm que ter meio pertinho ali no dia da prova que vocês vão precisar para responder, tá? Então, esses 4 volumes e as 4 capacidades, para que vocês consigam responder ali, ó, na sequência, que vocês têm, isso tudo a gente fez ali nas respostas, né, que vocês completaram ali, ó, por exemplo, da 10 em diante, vocês têm todas, fala só desses volumes e dessas capacidades, né, tá? Então, é isso que vocês têm que ter aí. Esse daqui é o livro que vocês têm como livro base, e aí vocês vão encontrar aí as respostas, tá? Do sistema respiratório. Mas vocês têm que saber explicar essas 4 capacidades ali, tá? Na verdade, são 8 volumes, 8, né? São 4 capacidades e 4 volumes, tá? Então, verifiquem ali, ó, é o capítulo 16, tá? Da biofísica da respiração, do Reinene ali que vocês têm. E a biofísica da circulação, né, que é o nosso próximo mapa ali, daí nós fizemos a prova, ó, biofísica do sistema circulatório, né? Dentro da biofísica do sistema circulatório, ó, então, no respiratório, tá, é o capítulo 16, o circulatório vai ser o capítulo 15, tá, que é a biofísica da circulação. Aqui na biofísica da circulação, a gente não tem nenhuma formulazinha, né? Dentro da biofísica da circulação, então vocês só têm que. Tem só aquela da ADP, né? Do potencial ali que a gente tem. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Biofísica do sistema circulatório, ó, tá? Então, dessas aqui de cálculo, eu só vou pedir o potencial, tá? Olhem, o potencial é esse potencial aqui, tá, gente? Que é só fazer o potencial ativo, né? Menos o potencial de reação, tá? Que é os primeiros cálculos que vocês têm ali, ó, tá? A diferença de potencial é o potencial ativo, né? Menos o potencial de reação, de referência, né? O eletrólito ativo e o eletrólito de referência, que a gente tem aqui, ó, tá? Então, sempre que... Lembra que ele pode dar negativo também, tá? Então, essa atividade 4 que tem cálculo. E aí, vocês têm que saber a questão das fases, né? Os eventos e o fase da onda P, do complexo QRS, do segmento ST, mas isso tudo vocês têm aí também que vocês podem dar uma olhadinha nesse capítulo do livro, né? Que é o capítulo 15 daí, tá? Então, como é que funciona a pequena circulação, a grande circulação, né? Essa tabelinha aqui, ó, essa tabela da alta pressão e baixa pressão, né? Onde tem CO2, onde tem O2, tá? Que são os setores da circulação. Então, vocês têm ali o sisteminha, né? Que dá para ver bem ali do livro, ó. Então, essas partes aí que eu vou pedir para vocês, tá?
Então, de cálculo, na verdade, no sistema de circulação sanguínea, é só esse do eletródio ativo, né? E do eletródio de referência, que é o nosso potencial, tá? Que é sempre um menos o outro, que é o que a gente fez aqui nessa questão 4, tá? Daí lembram que ele pode dar positivo e pode dar negativo, certo? Então, essa é a parte da biofísica, então, ali da circulação que a gente vai ter, tá? Na sequência, deixa eu voltar aqui agora, biofísica da circulação. Agora, a biofísica da visão, né? Então, assim, ó, na biofísica da visão, gente, nós vamos falar sobre as lentes, certo? Então, desse exercício aqui que vocês têm da visão, deixa eu abrir ele aqui para vocês, que é a parte que mais tem os cálculozinhos ali, né? Mais tem cálculo é essa parte da biofísica da visão. Então, o que vocês têm que entender dessa biofísica da visão aqui, tá? Como é que acontece a miopia e como é que acontece a hipermetropia, tá? O que é a miopia, o que é a hipermetropia. E aí eu vou fazer um desses negocinhos aqui para vocês calcular, por exemplo, o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto, tá? Então, vai ser parecido, por exemplo, ó, tem ali umas equações, né? A 2 e a 4, ó, a 2 e a 4, que aí tem aqui como é que acontece a visão, mas para calcular, por exemplo, tipo A2, né? A2, ó, A5, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha ali. Deixa eu carregar aqui, certo? Ó, A2, A5, que tem cálculo ali. A9, isso, ó, tá? Mas deem uma olhadinha geral ali, tá? Mas de cálculo eu vou pedir para vocês fazerem tipo essa 2 ou tipo a 5, a 9 ali, tá? E os outros vocês têm que entender o que é miopia, o que é hipermetropia, né? Como é que a gente corrige cada uma dessas doenças, né? Como é que se forma a imagem lá na nossa retina, se ela se forma antes ou se forma depois, tá? Então, é bem tranquilo aí para fazer, tá? E a biofísica da audição, né? Que é a nossa última. Deixa eu descer aqui. A biofísica da audição, que nós fizemos a lista na aula passada, tá? Então, essa biofísica da audição aqui, a gente só tem aqui, né? Aqui, ó. Então, não tem, não vou cobrar nada aqui, tá? De cálculo aqui, ó, que fala de pressão, etc, tá? O que eu posso cobrar, por exemplo, é tipo essa 3 ou a 4, que é comprimento de onda, tá? Que eu vou falar do nosso espaço de som, do nosso comprimento ou frequência audível, né? Lembram que a gente ouve sons de 20 a 20 mil hertz? Então, aonde que fica esse limiar auditivo, por exemplo, tá? Então, eu só vou cobrar a formulazinha do vem lamber ferida, tá? Que é o comprimento de onda ali e a velocidade. Então, tipo a 3 ou a 4, certo? Essa 7 e 8 ali, que é pressão sonora, eu não vou cobrar cálculo deles, certo? Então, só vou cobrar tipo a 3 e a 4, que é o de comprimento de onda. E aí, para a gente saber, né, como é que funciona ali o processo de audição, tá? Quais que são os nossos sons audíveis, né? Então, como é que a gente ouve ali a frequência sonora, tá? Como é que essa onda sonora pode se propagar, certo? Se ela se propaga no ar ou no vácuo. Lembram que a onda sonora é sempre uma onda longitudinal, né? Uma onda mecânica, que se propaga somente onde tiver tem que ter mecanismo de propagação, né? Então, eu preciso ter um meio para que essa onda se propague, certo? É sempre uma onda, então, o som é sempre uma onda mecânica e longitudinal, né? E a formação ali do som, que é a partezinha do vem lamber ferida, tá? Então, é isso que vocês vão ter aí. Na verdade, se vocês pegarem o livro do Reinene,
vocês vão ter ali dentro do... Deixa eu pegar aqui, né? Ó, dentro do livro aqui. Opa, aqui, tá? Se vocês pegarem aqui, vai ser o capítulo 15, eu acho. Deixa eu pegar aqui, ó. O 15, que é o da circulação, né? Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. Esse aqui, trabalho, não. Contração muscular, não. É o capítulo, ó, o 15, tá? O 15, que é da circulação sanguínea, certo? Que tem aqui, ó. Deixa eu até passar aqui para vocês irem acompanhando ali, ó. O capítulo 15, que é o sistema de circulação. E aí, lembram que vocês precisam saber especificamente, né? Por exemplo, aqui o que é a pequena circulação, né? Coração, pulmão, coração. A grande circulação, que é o coração, o corpo e o coração, né? O que acontece aqui, ó, com essas diferenças de pressão, né? Alta pressão, baixa pressão, aonde ocorrem os campos gravitacionais e os campos eletromagnéticos, tá? Que vocês têm ali, ó. Então, olhem aqui, né? A grande circulação e a pequena circulação, tá? Então, átrio direito, ó. Então, aqui o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, como é que acontece aqui a variedade, né? Ó, a pressão é baixa, certo? Em todos esses 4 componentes, a pressão só é alta quando? Quando eu preciso passar do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, né? Lembram? Ó, só aqui que tem alta pressão. E a única artéria que transporta CO2 é a aorta, né? As outras todas transportam oxigênio, certo? Então, essa aqui tem algumas coisas aí que vocês vão utilizar, né? Então, capítulo 15, vocês podem dar uma olhadinha. Aí, a questão dos aneurismas, né? Que a gente falou lá. O que mais aqui, né? Como que a gente consegue aferir a pressão, né? O ruído aqui, certo? Como a gente consegue perceber aqui, né? Pelo estetoscópio, as diferenças de ruídos, de pressão, por isso que a gente consegue medir, né? Isso. E as DPs, né? Que vocês têm lá, que é os potenciais do eletródio ativo e do eletródio de referência, tá? Daí, depois, ó, o capítulo 16, que é a biofísica da respiração, tá? Nós falamos, lembram, do pneumotórax, tá? Aqui, ó, o que é o pneumotórax, né? Vocês têm que entender isso aqui, tá? Como acontece, então, o traçado de um espirógrafo, tá? Então, quais são os 4 volumes, né? E as quatro capacidades. Deixa eu ver, a tabelinha tá deixa eu ver onde é que tá a tabela aqui. A tabelinha tá aqui, ó. Na 272. Aqui, ó, tá? É essa tabela aqui, gente, ó, que vocês precisam saber, tá? Que são os conceitos, né? Dos volumes respiratórios e das capacidades respiratórias. E aí, na sequência aqui, ó, tem cada uma explicadinha aqui, né? Na sequência do livro de vocês aí, tá? Que vocês têm. Então, capítulo 15, o capítulo 16, né? Daí o 17 era o de hoje, que era o da função renal. Se vocês tiverem interesse de olhar aqui, né? Vocês podem estar procurando aí, tá? E aí depois eu falei, daí o 18, né? Que nós estudamos, que é o biofísica da visão. E aí eu já dei a listinha ali para vocês, tá? Aqui, o biofísica da visão, acho que é mais fácil vocês olharem lá nos meus materiais do que aqui, né? Então, aqui a forma do olho, tá? Como é que acontece, então, as visões ali, tá? Miopia, hipermetropia, né? Astigmatismo, enfim. E o 19, né? Que é o da audição, certo? Então, vejam, ó. Biofísica da respiração, da circulação, da visão, da audição, essas 4 aí, tá? Que é o capítulo 15, 16, 18 e 19.
que vocês vão fazer ali, tá? E aí, a parte de termodinâmica, que é o mapa 9, né? Tá? Então, aqui, ó, sistema respiratório, sistema circulatório, né? Daí, visão e audição, tá? Então, são esses 5 temas mais específicos aí de vocês. A parte da termodinâmica, sistema respiratório, circulatório, biofísica da visão e da audição, tá? Mas bem tranquilo, assim, de cálculo vai ser bem pouquinha coisa, tá? Aí vocês têm os exemplos ali para poderem se basear, tá? E aí fica bem sossegado para fazer a prova aí no sábado. Também durante a semana, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem estudando e tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Sem nenhum problema. Eu vou estar acessando o Moodle antigo, então, como eu falei antes, né? Eu vou acessar lá o Moodle antigo de vocês, e para mim ver quem entregou, quem não entregou, e aí, se tiver algum problema com algum de vocês, por acaso que não tenha entregue, eu entro em contato no WhatsApp aí durante a semana, né? E aí vocês conseguem